Fala, hamburgueiros, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Hamburgueria que faz dinheiro. Sim, eu sou Diego Fonseca. Então é o seguinte, se você já gosta desse tema, se já gosta de saber sobre hambúrguer, hoje, desse tema, nem falei o tema ainda, né? Então eu vou falar o tema, como eu consegui fazer mais de 80 mil reais com hambúrguer aqui dentro da minha hamburgueria. Então é o seguinte, se você já gosta desse conteúdo, já mete esse dedo no like aí e me segue para você ter conteúdos novos sobre hamburgueria. Bom, pessoal, antes de tudo, para a gente começar, hoje, para mim é muito grato, né, eu estar compartilhando isso para vocês, porque, de fato, a gente está há um pouco mais de um ano e meio fazendo essa evolução dentro do ramo de hamburgueria. E a gente começou sim do absoluto zero. O zero, de repente, até não sei se tem essa escala aí no mundo empreendedor, né? O menos zero. Acho que tem, que é quando você nem tem dinheiro para começar, e foi exatamente ali que eu estava, né? Então eu comecei desbravando muito, tudo no peito, né? Os conhecimentos que eu tinha, e a gente conseguiu, de fato, fazer uma evolução. Esse faturamento, que eu vou colocar ele aqui para você, ele aconteceu agora no mês de dezembro do último ano, que foi 2024, tá? E foi quando a gente bateu, de fato, essa marca, uma marca para mim aqui até então é histórica, tá? É um recorde nosso. É uma vitória, porque a gente conseguiu sacar um monte de coisa e nós colocamos uma estruturação a partir da situação que a gente conseguiu bater esse faturamento, e a gente começou a melhorar muitos os processos. E aí é uma coisa muito importante aqui dentro, pessoal. Você precisa entender e começar a observar todos os seus processos dentro do seu negócio, tá? Se você não observar processo, provavelmente você vai perder qualidade, você vai perder vendas, e você perdendo qualidade, você perdendo vendas, você obviamente perde lucratividade. Se você perder lucratividade, você não consegue colocar dinheiro no bolso, você não consegue viver desse negócio, né, que é um negócio muito bom, um negócio que é muito lucrativo sim, mas ele precisa estar sendo coordenado, né, de uma forma muito próxima. E o que vai fazer a diferença no final de tudo vai ser como você, o dono do negócio, está tocando esse negócio. Como que você está fazendo o alinhamento dele para ele sempre dar o próximo passo, sempre ele está subindo um degrauzinho, sempre ele está mantendo esse crescimento. Esse vai ser o grande diferencial. E aqui eu vou trazer esse conteúdo para você se inspirar, tá? Para você saber. Alguns pode ser pouco, para alguns pode ser muito, para outros. Mas o interessante que eu quero trazer a ideia de que, sim, existe uma evolução no crescimento do negócio. E sim, se você acreditar, se você colocar que é isso que você quer fazer da sua vida, que é isso que vai fazer sentido para você, acredite que vai dar certo, tá? A gente começou, em julho de 2023, a gente começou o negócio hamburgueria. E ali naquele começo, eu já falei em outros conteúdos meus, a estrutura do negócio era anexa a outro negócio que eu tinha. Então a gente começou assim, absoluto zero. Os primeiros dias, aconteceu nos primeiros dias não se vender nada, vender zero. Na primeira semana, um resultado muito baixo de faturamento. No primeiro mês, um resultado extremamente baixo. Mas eu já estava contando com isso porque eu sabia que era uma implementação. E anota isso aí para você. Desde o começo, eu sabia que eu tinha um produto muito bom para oferecer. O que estava faltando naquele momento era que eu precisava que os meus clientes, que os potenciais clientes, conhecessem esse produto que eu estava oferecendo na minha cidade. E aqui eu vou fazer um parênteses aqui para você entender como que funciona uma questão aqui de quantidade de pessoas, tá? A minha cidade é um público extremamente flutuante, tá? Uma cidade que é próxima da capital, que ela tem uma pegada turística, mas que infelizmente o poder público ele não leva aqui a sério como um turismo. Então a gente fica muito como aquelas cidades de veraneio, né? Então o pessoal da capital, principalmente muitos funcionários públicos, vêm para cá para passar final de semana, mas não necessariamente são todos os finais de semana. Então a gente tem assim um público na cidade que no total de número de habitantes são 20 mil habitantes no município inteiro, só que mais da metade disso mora no interior. E essa outra população que vem, que flutua, que às vezes chega a dar 30 mil, 40 mil pessoas aí no final de semana, eles são flutuantes, eles
vêm de veraneio, são o que a gente chama aqui de casas de veraneio, né? Que o pessoal só vem passar final de semana. Então a gente tem o problema da nossa sazonalidade em questão do faturamento. Então, quando falando em números aqui, você tem que resguardar para a tua realidade aí, que muitas vezes você pode estar num grande centro, num bairro bem populoso. Então, você pode sim estar, de repente, batendo um número desse que eu estou falando com facilidade, mas a ideia é que você possa faturar mais. Então, você tem que estar antenado com isso aí para você entender que as coisas acontecem aí pertinho de você, beleza? Então aí a gente começou fazendo essa jogada da entrada da hamburgueria, né, na cidade, e a coisa foi evoluindo. Então, o primeiro ponto que eu entendi, e que com certeza isso fez a diferença para que eu conseguisse atingir um faturamento desse, a localização, tá? Então, localização, pessoal, da onde você está fazendo o teu negócio, vai fazer sim muita diferença, tá? Eu sou um cara que eu trabalho muito com marketing digital, então a gente sabe fazer campanhas, sabe atingir um público, a gente consegue fazer isso. Só que eu já percebi que nenhum negócio, nenhum ponto vai ser ruim, mas a grande verdade é que se você estiver mal localizado, se você não tiver num fluxo onde pessoas vão de fato buscar aquele tipo de lanche, aquele tipo de hambúrguer que você está fazendo, isso se você não for delivery, certo? Se você for presencial, loja física, você não vai conseguir atingir um resultado tão rápido, tá? Então eu acredito que, por exemplo, meu resultado saiu de zero em ali julho de 23 e para dezembro de 24 a gente está conseguindo uma casa dos 80 mil dentro dessa realidade que eu contei para vocês. Eu acredito que é uma coisa assim que um dos pontos que me impulsionou foi sim uma localização estratégica da minha hamburgueria, tá? Outra coisa que me fez eu atingir um faturamento desse, equipe, tá, pessoal? Equipe vai fazer sim a diferença para você conseguir fazer o teu impulsionamento, você de fato conseguir abraçar um valor de faturamento mais expressivo, tá? Tem gente que às vezes começa a trabalhar aqui nesse negócio e por N questões, né? Então, assim, o que eu falo para o empreendedor é o seguinte, cara, você tem que abrir sua cabeça. De uma forma ou de outra, você precisa abrir sua cabeça. Eu conheci gente que, por exemplo, não conseguia sair da chapa, porque o cara achava que não, que eu vou passar minha receita, que a minha vai ficar daquele jeito. Cara, isso aí é uma crença limitante, tá? Vai me desculpar, mas isso aí é uma crença limitante. As pessoas podem conhecer tudo que você está fazendo, mas nunca vai sair igual àquela forma que você faz. Tá? É óbvio. Existem sempre segredos, existem algumas coisas, um pulo ali do gato, que é essencial, que é óbvio que você vai ter que estar fazendo ali. Por isso que o crescimento, você abrir mais de uma loja, você precisa sempre estar observando todas as situações para ver como que você vai gerir essa ideia. Mas, cara, 90% de toda a situação você consegue terceirizar, você precisa ter equipe, porque você precisa pensar. Você precisa pensar no quê? Nas suas estratégias para você conseguir melhorar o faturamento, para você entender e escutar o teu público do que eles estão pedindo, você olhar como está a configuração da sua loja ou do seu delivery, tá? Então você precisa entender que se você não tiver pessoas para estarem junto com você, comprometidas, treinadas, para que você consiga, de fato, deixar a galera fazendo aqui o que precisa ser feito, daquilo que foi combinado, daquilo que foi treinado, né? E daquilo que você remunera e remunera bem para que eles façam isso, você não vai conseguir atingir número de faturamento. E aí, de novo, a gente vai chegar naquela mesma situação. Se você não atinge faturamento, você não atinge lucratividade, você não consegue colocar dinheiro no bolso, tá? A tua vida vai passando, você vai só trocando dinheiro, vai trocando dívida, arrolando dívida, e o tempo não perdoa, né? Ele vem de pouquinho, mas ele só anda para frente. Então você não consegue parar o tempo, você não consegue voltar no tempo, né? Ele só vai. Então você precisa entender que quanto mais você conseguir ter tempo para sua vida, mais agradável vai ser você empreender nesse ramo, que foi o que eu achei para mim.
né? No meu outro negócio, ele não me permitiu o tanto de tempo que eu consigo ter aqui, né? E com muito mais qualidade. Mas eu precisei e tive que formar uma equipe muito focada, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, por exemplo, a gente tem assistência, né? Tem o pessoal, mas todos os meus colaboradores aqui, a galera que trabalha aqui, todos são chapeiros, por exemplo, tá? Eu não tenho, a gente tem um chapeiro específico, né? Temos um chapeiro X, ele que toma conta da chapa, só que se ele não vier, tem o outro chapeiro. Se o outro não vier, tem o outro chapeiro. Todos são chapeiros. Aliás, não só eles são chapeiros, todos sabem montar o lance, se precisar ficar na assistência, se precisar fazer o reabastecimento, se precisar fazer corte, todos fazem tudo, se precisar fazer limpeza, todos fazem tudo, tá? Então essa aí é uma dica muito importante para você que quer formar equipe. Não deixa o pessoal obsoleto, não. Não, vai mesclando, vai fazendo. Daqui a pouco você está com uma equipe top, porque para esse negócio você tem que ter a formação de todos, mas nada melhor do que se um faltar em algum setor, o outro já sabe cobrir essa função sem problema nenhum, tá? Então isso aí faz sim a diferença. Outra coisa que me fez atingir esse faturamento, e para mim foi assim uma coisa que eu não acreditava, para mim foi algo que foi bastante inovador, tá? O cardápio. Vocês não sabem a diferença que se faz um cardápio bem montado, tá? O nosso ainda é um pouco falho? Sim, eu acredito que é um pouco falho. É um cardápio que precisa ele tem a possibilidade de melhora, só que é um cardápio que é muito vendedor. É um cardápio que, de fato, você consegue entregar para o teu cliente todas as possibilidades dali numa uma fácil informação, onde ele consegue observar, colocar ali o lanche que ele vai querer, o hambúrguer que ele vai querer, sem estar anexado a preço, porque existe uma estratégia para você colocar cardápio, esse negócio de colocar preço em sequencial não funciona, tá? As fotos que você vai colocar em sequência, você vai colocar tudo com uma espécie desconstruída, tá? Que é para o cliente, de fato, não ficar pegado, aquele que gosta, por exemplo, só de valor. Você vai direcionar esse cliente para ele escolher aquele sabor do lanche que ele está querendo, não pelo preço, tá? E aí, depois que ele ter o contato com o teu produto, acabou. E fora que você tendo um tipo de cardápio bem organizado, você começa ao quê? Bater muito forte numa questão bacana que se chama lucratividade, pessoal. Lucratividade em hamburgueria, eu vou estar fazendo um tema mais específico com relação a isso, e eu gosto de número, eu gosto de sempre estar confrontando, sempre estar fazendo os meus CMVs, sempre estar olhando o que está variando bastante. Tudo que é periférico ou hambúrguer, né, ao sanduíche, que já é lucrativo, ele já é algo que de fato faz uma diferença muito grande dentro do nosso caixa, só que o que é os periféricos que dão mais lucro, tá? Por exemplo, a nossa batata frita é algo que se dá muito lucro, né? E é algo que as pessoas gostam de estar pedindo. Tem gente que só come lanche com batata. Então, por exemplo, se você tem uma hamburgueria e você não está oferecendo uma batata, ou você está oferecendo uma batata sem os adicionais, por exemplo, tá? Por N questões, porque a fritadeira vai puxar uma energia mais pesada, ou vou ter que colocar mais um gás, se for o caso da fritadeira a gás, né? Vou ter que aumentar o meu insumo ali, minhas compras. Não, então, cara, isso é algo que você está deixando dinheiro na mesa, tá? Faz sim a diferença você trazer esses periféricos, o a mais. E é tudo olhando para o mesmo caminho. Então, todos aqueles itens que você colocar dentro da sua hamburgueria, que vai levar o teu cliente a uma experiência saborosa, faça dentro da tua hamburgueria. Então, por exemplo, numa batata, além de você colocar um preço na batata que ela é muito lucrativa, você ainda tem a opção de colocar os adicionais, que ela vai dar ainda do lucro, ela vai dar muito mais lucro, tá? E eu vou fazer outro conteúdo a respeito disso, para você entender o que é essa lucratividade e também não extrapolar, porque a gente tem que entender aqui dentro que quando você está colocando no cardápio,
você tem que entender se a cozinha consegue entregar para o teu cliente naquela muvuca, né? Vamos pensar, você sempre tem que pensar naquele, a gente chama do pega-pau aqui, o pau quebrando, e aí a gente consegue ter um tempo médio, manter a nossa qualidade. Poxa, então tal produto, eu tenho N produtos, por exemplo, que eu não coloco aqui, porque aquilo vai atrapalhar na produção. E eu provavelmente, num dia pegado, num alto pico, eu não vou conseguir atender a demanda daquele produto. Tá? Então, você tem que pensar dessa forma. Tá? Não é só colocar o produto ali e não ficar entendendo o tempo que você vai demorar para você entregar aquele produto, se isso aí vai ser viável para o seu negócio. Por que eu estou falando do cardápio? Porque às vezes, pessoal, você tem um cardápio, eu não estou falando que você não tem um cardápio, você precisa ter um cardápio estratégico, um cardápio bacana, um cardápio que vai sim fazer a diferença. Tanto no presencial, tá? Se você tiver loja física, ou se você só trabalhar com delivery, você precisa entender qual que é o cardápio que você está oferecendo para o seu cliente. Você que trabalha só com delivery, esse sim precisa ser o seu carro-chefe. Ele precisa ser fácil de entendimento, ele precisa ser quase auto-vendável, né? A pessoa, ele tem que chegar ali e a pessoa ter assim, com 2, 3 cliques, ele precisa já estar na opção de pagamento e você já trabalhar essa questão da venda do teu cliente, para o teu cliente, beleza? E pessoal, o último ponto que eu vou elencar aqui nesse conteúdo, que de fato me fez a diferença para que eu chegasse nesse faturamento, que eu conseguisse bater essa casa desse faturamento, eu tenho certeza que foi sim a qualidade do meu produto, tá? E qualidade no produto, pessoal, não é simplesmente você ir lá e comprar uma marca de qualidade, né? Não é só isso. Isso faz parte do jogo. Isso precisa ser entendido, isso precisa estar junto sim. Só que um hambúrguer bem feito, ele precisa estar junto ali processo, boas marcas, e você precisa ter ali os molhos, vão fazer total diferença no sabor final, na pegada final do teu lanche. Então, se você está ali fazendo sanduíche, se você está fazendo sanduíche na sua hamburgueria, você precisa prestar muito bem atenção nos molhos que você está oferecendo, se eles estão de qualidade, se eles estão casando o sabor. Aqui, por exemplo, eu trabalho com 2 molhos base, todos os lanches vão, exceto alguns que a gente tira, que o pessoal não gosta, então a gente já deixa ele fora no cardápio. Geralmente criança não gosta de algum desses, mas a grande maioria sai todos padrões com os mesmos molhos. Então todos os lanches que foram pensados, eles são casados para esses 2 tipos de molhos. Tá? O processo sim, qual que é o processo que eu falo? Poxa, você tem um processo ali no bacon que você pode fazer, você tem um processo no ovo que você pode fazer um processo no hambúrguer, né? O tempo de cocção ali dele, o tempero, se você está usando tempero ou não. Eu, por exemplo, eu não uso tempero nos meus hambúrgueres são todos congelados e ele é temperado na hora. E eu tempero super simples. Pessoal, a simplicidade que faz a diferença, tá? A simplicidade que deixa um sabor quase no padrão do neutro, só que ele traz aquele toque a mais. Então, aquilo não vai agradar todo mundo, tá? Lógico, tem algumas pessoas que às vezes gostam de coisas mais temperadas, por isso que aí você também oferece as suas maioneses temperadas. Sim, o que faz total diferença, por exemplo, aqui no meu negócio. Tá? A gente ter maionese temperados, molhos temperados, as pessoas vêm atrás disso, aquilo deixa marcado. O processo de você chapear um pão, de você voltar com ele na chapa para você fazer a prensa nele, isso tudo faz parte do padrão de qualidade do teu negócio. Essa pegada você precisa passar para a sua equipe, né? Eles precisam entender que, cara, para fazer um sanduíche onde todo mundo vai sair na rua, onde a gente sai na rua, onde a pessoa vem aqui e elogia, ele precisa sempre manter o padrão. E sim, padrão de compra, né, que esse é eu que faço. Eu não abro mão disso, até porque o meu negócio ainda permite, mas se eu precisasse, eu ia padronizar para quem fizesse essas compras, manter as marcas XYZ, que é essa que a gente sempre está fazendo, porque você vai ter aquele resultado final muito top.
tá? E fechando, a qualidade do lanche, a qualidade ela precisa ter o quê? Uma apresentação. Você está trabalhando nesse ambiente de hamburgueria gourmet, né, que são os hambúrgueres artesanais, sim, ele precisa ter uma apresentação. Eu optei em não fazer o muito. Na verdade, vocês vão sempre perceber aqui, e eu vou estar passando isso para vocês, que eu não estou nem lá e nem cá. Eu quero ficar aqui no meio, tá? Então, na verdade, a gente pegou muitas informações daquelas hamburguerias gourmetizadas, né? Que é uma coisa assim, que é bem sofisticado, mas que para o meu dia a dia aqui, isso não iria funcionar, que eu ia precisar de muito mais pessoas, ia atrasar o processo e eu não ia conseguir entregar um produto bacana. Então eu trouxe aquelas coisas que de fato vão engrandecer o meu produto, mas também ao mesmo tempo eles não vão atrapalhar o processo. Por exemplo, a forma que a gente faz o envolvimento do lanche. Pô, a gente trabalha com papel acoplado, né? Então você tem os papéis acoplados para os lanches maiores, né? Que a gente usa o maior, e o menorzinho para os pães de brioche, o pão australiano. Para o cliente, ele já começa a ter a experiência de comer com os olhos, né? Então, a forma que você vai levar uma batata, o tipo das maioneses temperadas, elas vão no pote, né? Elas vão na bisnaga, que hoje em dia é algo que lá atrás todo mundo ficou fazendo os sachês, né? E hoje a gente tem isso aqui como um diferencial aqui dentro. É à vontade. Além de ir no molho dentro do sanduíche, vai sim as bisnagas nas mesas, né? No caso. E quando é para delivery, a gente chama elas de cabecinha, né? Que é o maionese dentro da sacolinha, tá bom? Então, todo esse aparato, e aqui no caso, como a gente trabalha com mesa, então a decoração não tão sofisticada, né? Então sempre mantendo isso aqui, mas também não deixando a desejar, isso sim faz a diferença. Então eu acredito que se você olhar para isso aqui que eu estou te falando, você começar a entender agora o teu faturamento, o porquê que você de repente pode faturar mais, tá? E eu acredito que sim, você vai faturar mais. Você ajustar esses pontos que eu acabei de falar para você, porque isso sim fez a diferença aqui no meu negócio. Eu tenho certeza que isso sim vai fazer a diferença aí no teu negócio. Bom, pessoal, seguinte, se você gostou do conteúdo, já deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Vou ler um por um, vou responder um por um, tá? E não deixa de compartilhar, que isso aqui vai ajudar o crescimento do canal, né? A gente está começando esse canal do zero, então isso vai ser muito bacana, você está ajudando. Manda pro pessoal que tem grupo aí de WhatsApp de hambúrgueres, para aquela pessoa que está pensando em empreender, né? Por que que não? Por que que não vem fazer sanduíche? Sim, é muito bacana, tá? É muito legal, é um outro mundo. Deixa seu like, compartilha e faça seu comentário aqui embaixo, que vai ser muito gratificante para mim. Pessoal, até o próximo conteúdo. Valeu, um abraço!